Abri as portas para que entre a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Isaías 26, 2 ao 5, 7 ao 12. Eu sou Letícia. E eu sou o João. Aqui é Laís. E você está ouvindo A Rádio Trio. Um espaço para aprender, sorrir e crescer em graça e sabedoria. Hoje continuaremos a conversar sobre o nosso Brasil. Amanhã os brasileiros decidirão quem vai ser o nosso novo presidente. E isso é um assunto muito sério, que merece nossa atenção. Vamos louvar a Deus com hinos também. Falaremos um pouco da nossa história, citaremos os poemas de nosso país. Também vamos conhecer como funcionam os governos dos homens. Temos muito do que falar, por isso é melhor começar. Vamos lá então? Vem conosco! Fomos feitos para obedecer a Deus. Ele nos criou para glorificar e obedecê-lo. Deveríamos ser submissos a Deus. No início da humanidade, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles quiseram ser maiores do que ele. O diabo os enganou, porque Adão e Eva pecaram. O governo que cabia aos homens foi contaminado pelo pecado. E hoje vivemos debaixo da escravidão desse pecado que habita em nós. Mas Deus é misericordioso e prometeu enviar seu Filho para perdoar os pecados. É por isso que Deus é justo. Se não fosse, nossos pecados nunca seriam perdoados. Em Jesus, o governo de Deus foi restaurado e hoje podemos ser livres. O governo de Deus é perfeito e não está nas nações poderosas, mas dentro de nós. Como filho de Deus, votaremos amanhã. Devemos votar com temor, escolhendo o melhor para nosso país. Deus nos dá novas chances. Se pecarmos e nos humilharmos, Deus ouvirá dos céus e salvará nosso Brasil. Não são os nossos governantes que mudarão o país, mas nós, como filhos de Deus, mudaremos com o nosso testemunho e amor. Um dia, quando formos aos céus, Deus nos governará para sempre. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por este dia que Tu me deu. Deixa que este programa, Senhor, vá na casa de muitas pessoas, Senhor,
E deixe que elas acreditem em Ti, Senhor. E também ajuda o Brasil, Senhor. E ajuda o novo presidente que vai ser do Brasil, Senhor. Ajuda as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. E deixa que elas gostem desse programa, Senhor. E também toca no coração delas, para que, se elas não forem crentes, elas se tornem crentes, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipa-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, a nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do Teu nome. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Entre os deuses não há semelhante a Ti, Senhor, nem há obras como as Tuas. Todas as nações que fizeste virão, e se prostrarão perante a Tua face, Senhor, e glorificarão o Teu nome, porque Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Memorizar hoje está em Isaías 26, 2 a 4. Abri as portas para que entre a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 2 a 4. Em inglês agora. Eu começo. Open the gates, that the righteous nation may enter. The nation that keeps faith, you will keep in perfect peace. Those whose minds are steadfast, because they trust in You. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. Isaiah 26, 2-4. Vamos aprender um corinho bem lindo que fala sobre esse texto? Vamos! Bora! O título é When I'm Afraid e quer dizer quando estou temeroso ou com medo. Quando estou com medo, minha fé coloco em Ti. Quando estou com medo, minha fé coloco em Ti. Manterás em paz perfeita a mente que está em Ti. Quando estou com medo, minha fé coloco em Ti. Quando o medo quiser deixar você preocupado, confie no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confia no Senhor para sempre. Ele nunca deixará aquele que tem seus pensamentos todos nele, aquele que medita nas suas obras e na sua palavra. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos. Porque o Senhor guarda os fiéis, retribui com abundância os soberbos. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, do 23 ao 24. When I am afraid, I will put my trust in You. You will keep them in perfect peace, whose minds are stayed upon You. When I am afraid, I will put my trust in You. Queremos dedicar todo esse programa para falar sobre temas que estamos vivendo. Domingo é
a decisão final sobre quem será o nosso presidente. Uma querida mãe educadora que ensina seus filhos em casa elaborou algumas atividades excelentes que tratam desse tema. O nome dela é Nathalie Nascimento. Já queremos agradecer pela dedicação e por poder abençoar a nossa vida com o seu trabalho. Vamos aproveitar o que aprendemos e passar para vocês algumas coisas bem boas. Vamos começar falando sobre governo. Quando lemos a Bíblia, aprendemos desde Gênesis que Deus é Deus de hierarquia, ou seja, é o Deus de ordem, que estabelece autoridades entre os seres criados. Ele é a autoridade final e soberana. Faz tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Ele disse no Salmo 50 que não precisa de nada, pois todos os animais da terra são dele. Ele conhece todas as aves da montanha, todos os répteis pertencem a ele. Ele ainda disse: se eu tivesse fome, não diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que nele contém. Isso quer dizer que ele é o líder dos líderes, o presidente dos presidentes, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluia! Eu fico alegre quando penso que o nosso Deus é Pai e o Todo-Poderoso do Universo que manda em tudo. Pensar que podemos falar com ele na hora que quisermos é terrível. Nós, pessoas tão pequenas, somos queridos de Deus. Glória a Deus. E ele tem um amor especial pelas crianças, sabiam? Sim, teve uma vez que os discípulos queriam saber quem seria maior do reino dos céus. Eles queriam poder de estar acima dos outros. Eles só esqueceram de que estavam na frente daquele que é o único soberano e que tem outra forma de estabelecer seu poder, diferente dos homens. E veja o que ele disse. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Que coisa! Enquanto os homens querem ser grandes aqui na terra, Jesus valoriza as coisas pequenas. Ele diz que não deveríamos desprezar a nenhum dos pequeninos, porque os seus anjos nos céus sempre veem a face de Deus, que está nos céus. Esse texto está em Mateus 18, 1 a 10. Como Deus soberano, ninguém pode fazer leis que desobedeçam às suas leis. Por exemplo, se o presidente cria uma lei mandando mentir, não devemos obedecer. Se o líder mandar você roubar, você não vai roubar, porque Deus já disse, não roubarás, que está nos 10 mandamentos. Se ele disse que não pode matar, por exemplo, não podemos fazer nada que tire a vida do outro, ainda que seja um pequeno embrião na barriga da sua mamãe. Então fique ligado. Ninguém, nem mesmo o presidente do Brasil ou qualquer outro país, pode obrigar você a fazer aquilo que Deus proibiu. Se ele disse não, então é não. Se ele disse sim, então é sim. Por exemplo, se ele disse que os pais deveriam ensinar seus filhos, ninguém pode proibir uma família de educar suas próprias crianças. Isso está errado. Completamente errado. Deus fez todas as coisas e por isso devemos obediência a Ele. Ainda que tenhamos governantes, presidentes, até rei, a nossa obediência deve ser primeiro a Deus e não aos homens. Lembra do início da igreja, quando Pedro foi preso porque estava pregando o evangelho e Deus o libertou do cárcere sem que os soldados vissem? Quando procuraram, trouxeram Pedro e apresentaram ao Sinédrio, que era o tribunal daquele tempo. O sumo sacerdote disse que eles eram para obedecer a ordem do que havia dado, pregando o nome de Jesus. Mas Pedro e os apóstolos responderam: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Essa história está em Atos 5, 27 a 29. Isso mesmo, Laís. Quem manda no mundo é Deus, e ninguém pode querer ser maior do que Ele. Quem se mete com Ele acaba mal. Muito mal. Mas vocês sabiam que Deus coloca outras autoridades sobre nós, abaixo da autoridade dele? Elas são como representantes de Deus no mundo. Alguém sabe quem é a primeira autoridade na terra sobre nós? Eu sei, é o presidente. É o pastor. Não, é o papai e a mamãe. Mas ainda entre eles a hierarquia. Primeiro vem o papai e depois a mamãe.
Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então devemos obedecer ao papai e à mamãe, não é? Mas e se o papai e a mamãe mandar fazer uma coisa errada? Aí entra aquele princípio da autoridade que falamos. Eles estão abaixo de Deus e não podem inventar leis que contrariem a vontade de Deus. Nesse caso, então, não deveriam fazer o que mandam, não é? Sim, mas é preciso muita sabedoria para fazer a vontade de Deus. Uma criança não pode se aproveitar disso para ser desrespeitosa. Deus sabe de tudo, inclusive sabe o que passa no nosso coração. Então, muito cuidado. Efésios 6, 1-3 lemos: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E depois do papai e a mamãe, quem mais é autoridade? Temos os líderes na igreja. Nossos líderes espirituais são aqueles que nos ensinam sobre Deus na igreja ou em qualquer outro tipo de reunião. O nosso pastor. O pastor Ailton É um líder em nossa vida e devemos buscar nele orientação e conselhos. também os presbíteros e diáconos, os professores da escola dominical e todos aqueles que nos transmitem a verdade de Deus. Isso quer dizer, então, que devemos respeitar e obedecer a eles, não é, Lelê? Isso, e aqui fica a pergunta. Será que temos uma atitude de respeito e obediência a eles? Veja o que diz em Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falam a palavra de Deus, o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. E em 1 Timóteo 5,17 diz: os anciãos que governam bem serão tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Mas existem ainda outras autoridades, os líderes do povo. E aqui que entram os políticos. Vamos dar uma pausa, Lelê. Lelê, que esse assunto tá ficando pesado. O nosso país é dividido em 3 poderes. São as principais autoridades que mantêm o país em ordem. São eles: poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Como é isso? O poder legislativo é feito pelos deputados federais e estaduais, senadores e vereadores. Você conhece com deles, Laís? Sim, o pastor Rico evangelista Adalto e muitos outros. Eles fazem as leis que equilibram as relações entre as pessoas e entre os diversos setores da vida de uma nação. Eles são eleitos pelo voto do povo, ou seja, somos nós que os colocamos lá. O tempo de trabalho é chamado de mandato e dura 4 anos, podendo ser reeleito. Pois bem, há também o poder judiciário, que é feito pelos juízes. Eu sei, são aqueles que julgam os problemas do povo. Isso, eles resolvem os problemas entre as pessoas, avaliam a administração pública, os negócios, etc. Ou seja, eles resolvem problemas usando as leis que foram feitas pelos legisladores, punindo quem agiu contra a lei. Eles têm a lei como principal livro, não é? Isso! Eles trabalham nos tribunais de justiça, juizados, tribunais superiores e na Suprema Corte do nosso país, que é aquela que cuida da Constituição do Brasil, a lei maior que temos, seja como
cumprida e bem interpretada. Ô Laís, você sabe o nome dos ministros do Supremo? Eu sei de alguns. Tô com vergonha. Rosa Weber, é muito estranho. Lewandowski, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e muitos outros, João. O último poder é o poder executivo, que é aquele composto por prefeitos, governadores e pelo presidente da República. Ufa, muita coisa. E o que é que eles fazem? Eles administram as cidades, no caso dos prefeitos, os estados, no caso dos governadores, e o país, que é regido pelo presidente. Domingo que vem, nós escolheremos o próximo presidente do Brasil. Eu já sei em quem vou votar. Eu também. O voto é secreto. Ele é eleito por voto direto do povo, com possibilidade de segundo turno, como é o nosso caso. Aqui está um pouco de como é organizada as autoridades do nosso país. Há inúmeras outras, como diretor das escolas, professores, síndicos, patrões, chefes. Todas essas autoridades, no final das contas, são colocadas por Deus para nos dirigir. Veja o que diz em Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. E aquelas autoridades que são ruins também foram colocadas por Deus? Sim, às vezes Deus permite que alguém ruim exerça autoridade para punir determinada nação ou povo. O Brasil precisa de oração mesmo, para não ser punido como foi nos últimos 14 anos em que esses políticos nos presidiram. Eu preciso admitir que nem sempre é fácil se submeter, mas a Bíblia nos diz que assim como os filhos devem se submeter aos pais, a esposa, o marido, a igreja, a Cristo, nós também devemos nos submeter às autoridades, claro, desde que elas estejam de acordo com a lei de Deus. Vamos orar então e pedir para que o Senhor nos ajude a sermos obedientes e submissos. Vamos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós aprendemos aqui agora, nesse dia, Senhor Deus, sobre as autoridades, que nós devemos obedecê-las, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Ajude que às vezes eles desobedecem, às vezes o papai e a mamãe, aí desobedecem os tios da igreja, e às vezes eles falam mal dos políticos também, Senhor Jesus. Nos perdoe, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, para que nesse dia, Senhor Deus, a gente aprenda a desobedecer todas as nossas autoridades. Primeiro, a gente tem que obedecer a Deus, segundo, tem que obedecer os pais, todos aqueles que colocaram sobre nós. Deus, muito obrigado depois de dia por ter aprendido isso, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, Deus, para todos sempre. Amém. E o texto para memorizar hoje está em Isaías 26, 2-4. Abri as portas para que entre a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 2-4. Você sabia que ao longo da história existiram vários governos? Sim, vamos falar de alguns. Bora! Escolhemos 5 tipos de governos diferentes da história: a teocracia, governo dos patriarcas, juízes, a monarquia e o império. Deus criou um lindo lugar e tudo que o homem precisava para viver, Deus dava livremente. Esse era o sistema de governo ideal e que será instituído novamente um dia no céu. Deus é o líder perfeito, pois nos ama e não é ganancioso, egoísta ou mentiroso. Mas o homem pecou e não quis obedecer e ser submisso a Deus.
Esse governo direto de Deus é o que chamamos de teocracia. Depois do pecado, Adão e Eva foram expulsos e começaram a ter que trabalhar para sobreviver. O homem devia cuidar da terra e produzir o seu próprio alimento. Depois de vários anos, Deus escolheu fazer aliança com um homem chamado Abraão. Através da descendência desse homem, o povo de Deus, Israel, se formaria. Nesta época, eles seguiam um tipo de governo liderado pelos patriarcas, ou seja, os pais daquela família. Cada família devia honrar e obedecer ao homem mais velho da sua família, o patriarca. Assim aconteceu com Abraão, Jacó e assim por diante. Não havia um líder de um grupo maior, de uma cidade ou nação. Cada homem liderava sua própria família, que eram bem grandes naquela época. Quando o pai ou o avô, o homem mais velho, morria, então o filho mais velho assumia o seu lugar. Quem seria o patriarca aqui de casa? Eu! Somente os homens poderiam liderar os clãs. Ah, que coisa boa! Enquanto isso, as mulheres ficavam cuidando dos bebês. Ah, como eu queria viver naquele tempo e ter um monte de filhinhos. Bebês mesmo? Quando a família de algum irmão, filho ou parente se tornava grande e numerosa demais, então eles se separavam e seguiam rumos diferentes, cada um com o seu próprio líder, o patriarca, como aconteceu com Abraão e Ló. Outro tipo de governo que encontramos na Bíblia foi os juízes. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó e seus 12 filhos. Nesse tempo, o povo de Israel foi habitar na terra do Egito, por causa da falta de alimento, junto com José, e ali eles ficaram 400 anos e se tornaram escravos dos egípcios. Mas o Senhor levantou um líder, Moisés, para os libertar e os levar para a terra prometida, aquela que Deus havia prometido para Abraão. Quando finalmente chegaram lá, Moisés já havia morrido. Toda a geração que esteve no deserto e viu o agir de Deus morreu. E por fim, Josué, o líder deles, também morreu. O povo não obedeceu a Deus, não conquistou e expulsou os moradores da terra prometida, e por isso o Senhor os castigou duramente. Os juízes foram levantados por Deus para livrar o povo dos seus inimigos. Lembra de Sansão? Ele foi um dos juízes de Israel. Existiam outros, como Otniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão. Os juízes eram seus libertadores. Porém, eles deviam fazer exatamente como o Senhor mandava para obter a vitória contra os outros povos. Outro tipo de governo é dos monarcas. O último juiz foi Samuel, que era profeta também. No tempo deles, o povo decidiu que melhor do que juiz seria ter um rei, igual às outras nações vizinhas. O povo pediu isso a Samuel, profeta do Senhor. E isso não agradou a Deus, porque eles estavam rejeitando-o. Mas Deus atendeu ao pedido do povo. Mesmo o povo sabendo que o rei teria direito sobre tudo, e eles teriam que servi-lo, ainda assim o povo queria um rei. Então Deus escolheu a Saul para ser o primeiro rei de Israel. Depois veio o rei Davi, seu filho Salomão. Quando o rei morria, um filho assumia o seu lugar. Assim funciona a monarquia. Apenas pessoa da família pode se tornar rei, geralmente o primeiro filho homem. Se seu papai fosse rei, quem seria o próximo rei? Eu de novo. Ai, só João. Oxe, Lala, tu não disse que iria ficar cuidando dos bebês? Eu tô brincando. Vamos mesmo cuidar dos bebês. É mesmo, eu sou o rei E da casa. da casa. Por fim, temos o Império, que é um tipo de governo liderado por um imperador, um homem de guerra muito habilidoso que conquista vários territórios. A visão de governo dele é ampliar cada vez mais o seu domínio, escravizando os povos que vence. O povo de Israel, depois de Davi, teve muitos e muitos reis. Alguns foram bons, outros foram muito ruins. Mas a grande maioria deles fez que o povo se afastasse cada vez mais de Deus. Passou a adorar outros deuses. Por isso, Deus permitiu que seu povo fosse levado cativo, ou seja, preso por muito tempo. Um povo mais forte guerreou contra eles. Israel perdeu e se tornou escravo de outros povos. Eles sofreram muito por terem abandonado a Deus. Suas terras foram destruídas e roubaram muitas coisas deles.
Na época em que Jesus nasceu, o povo judeu estava sob o domínio de Roma e a forma do governo era um império. O império se parece com a monarquia, pois tem uma pessoa soberana, reinando, o imperador. Mas essa pessoa não reina porque é filho de algum rei, mas sim porque ele conquistou os outros povos. O império era formado por várias culturas e povos, e quem mandava era o mais forte, aquele que tinha dominado os outros. Vocês sabem alguns nomes de impérios da história? Sim! Assíria, Grécia, Pérsia. Babilônia. Vocês sabem que império estava dominando quando Jesus morreu? Eu sei! Era o Império Romano! Mas qual é o tipo de governo que temos aqui no Brasil? Ah, o nosso é democracia. Demo o quê? Democracia, Lala! O Brasil permaneceu um bom tempo como colônia de Portugal. Ou seja, ele pertencia a Portugal, porque foram eles que chegaram aqui. Depois disso, foi proclamada a independência. E aí sim o Brasil se tornou um país. Então, quem começou a governar o país foram os presidentes. E foi instituída a democracia. Essa palavra significa que quem governa é o povo, ou seja, o povo que decide quem vai ser o presidente do país, o maior líder. Diferente dos outros tipos de governo que estudamos, no nosso país é escolhido um líder a cada 4 anos para nos governar. E é nesse governo que ainda estamos. Eu não vejo a hora de fazermos parte do governo de Cristo. Esse sim vai ser perfeito. Uma incerteza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Ele ama muito mais que nós este país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza. A Pátria, de Olavo Bilac. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos. que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa,
Vê que grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a que trabalha. O pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, Vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra que nasceste. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo os pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa-nos ganhar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Senhor, poder, riqueza, nem as glórias que oferece o mundo vil, para que eu possa ver fugindo de beleza, na coroa de Jesus o meu Brasil. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa-nos sonhar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. eu sei que o Brasil tem sido muito mal falado, tanto pelos estrangeiros quanto pelos brasileiros. Nossos representantes, a maioria deles não buscam o bem do povo, mas como filhos de Deus devemos rogar por nossa nação. Pedir a Deus para essa linda terra, terra de flores, árvores, rios e amores. Lugar onde Deus nos colocou, lugar onde Deus edificou uma igreja forte. Vamos amar de novo o Brasil. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos clamar por perdão, porque pecamos. Mas sabemos que se o povo dele, que mora aqui, clamar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, ele nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa linda terra. Vamos orar por este nosso lindo país que precisa muito de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse programa que estamos fazendo. Senhor, ajuda, Senhor, o Brasil, Senhor, nessa época de eleições, Senhor. Senhor, ajuda, Senhor, cada um dos governantes, Senhor, para que eles possam fazer, Senhor, o bem para o nosso país e para o nosso estado, Senhor. Senhor, ajuda os candidatos à presidência, Senhor, para que o melhor seja escolhido, Senhor. O que fará o bem ao Brasil, Senhor. O que não destruirá o Brasil, Senhor. Senhor, converte a nossa nação, Senhor. E muito obrigada, Senhor, pela nossa igreja que temos aqui. Abençoa a igreja, Senhor, aqui no Brasil, para que ela possa continuar, Senhor, a crescer mais e mais, até a Tua volta, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, amiguinhos. Chegamos mais ao final de mais um programa. Vamos domingo votar com alegria, confiantes no Senhor. Não esqueça do versículo para memorizar. Isaías 26, 2 ao 4. Abri as portas para que entre a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.
Isaías 26, 2 ao 4. Em massa na China, mais de 1.000 mortos em apenas 3 meses. O Brasil precisa mudar. Estamos caminhando para tempos difíceis. Se tudo não mudar, Não é o voto nulo ou em branco que mudará essa realidade, mas o voto naquele que pode trazer a mudança para esse cenário tão triste. Isso não significa dizer que homem qualquer é a esperança de um Brasil melhor, mas precisamos escolher uma opção que causa um mal menor. E é por causa desse momento tão triste em que vivemos aqui que deixamos para terminar essa canção. A esperança é Jesus. não nos enganemos. Nem Bolsonaro nem Haddad são a solução para os males do Brasil. Eles mesmos, que prometem as mudanças, não conseguem mudar sequer suas vidas. O Brasil precisa de Jesus. Se somos seus embaixadores, se somos o sal e a luz desse mundo, espalhemos por onde quer que andemos as boas novas que pode libertar o homem da mentira, do roubo, da prostituição, da imoralidade e do pecado. Espalhemos especialmente com as nossas atitudes, deixemos que o nosso andar pelo mundo desperte o interesse pelo Evangelho nos que ainda não receberam a Cristo como Senhor. Assim brilharemos a luz, depois de havermos temperado com sal o meio em que vivemos. Só há esperança e certeza naquele que é o vencedor. Jesus venceu o pecado na cruz e nele somos mais que vencedores. Essa é a boa notícia que o mundo precisa urgentemente ouvir. Deus abençoe seu povo. Deus abençoe o Brasil. Só esperança e certeza naquele que é vencedor. Só esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Eu sou Letícia. E eu sou João. E eu, Anaís. Você ouviu a Rádio Trio. Obrigado pela sua companhia.